2021 foi bastante complicado quando o assunto são os investimentos. A gente saiu aí da taxa de juros mais baixa da história para hoje termos aí uma taxa Selic que não para de subir. A bolsa que chegou aí a bater 130 mil pontos, atualmente tem o risco de ficar abaixo dos 100 mil pontos. Junto disso, inflação já passou da casa dos 10%. Realmente são várias coisas acontecendo na economia que estão mexendo nos nossos investimentos. E eu preciso te dizer uma coisa. Isso tá longe de acabar. 2022 promete continuar com essa bagunça. Por quê? Eleição, inflação, corona, Copa do Mundo. Só para você ter um gostinho do que nos aguarda. O que esperar então desse próximo ano e o que a gente deve fazer a partir de agora para poder lucrar cada vez mais? Bora enriquecer! Antes de começar, eu tenho uma boa notícia, na verdade uma ótima notícia para te dar. Nos próximos dias, a Itaú Asset Management vai realizar um evento incrível, o Perspectivas e Desafios 2022, que vai acontecer agora, dia 1 e 2 de dezembro. É um evento que eu sempre acompanho, eu aprendo muito sobre investimentos e eu acabo me atualizando também participando desse evento. Os maiores nomes do mercado vão estar lá. São 6 painéis que vão abordar os desafios e perspectivas para a economia e investimentos em 2022. Eu garanto para você que o conteúdo que vai ser mostrado lá vai ser incrível e vai te ajudar a tomar as melhores decisões sobre investimentos para proteger o seu dinheiro e aumentar o seu rendimento de forma segura. Então clica no link que vai estar na descrição e nos comentários para garantir a sua vaga gratuita. Se os últimos 2 anos foram bastante agitados na economia, 2022 não deve ser diferente. Como eu mencionei, eleições bastante polarizadas, reformas importantes a serem feitas, inflação a ser controlada e o dólar que não para de subir. Dentro desse cenário, é difícil fazer alguma previsão, mas algumas coisas aqui são muito prováveis. A primeira delas é que a taxa Selic deve subir. Desde o começo do ano já tivemos aí uma alta considerável da Selic, que saiu de 2% e hoje está em 7,75%. E isso aconteceu por algumas razões. Assim que começou a pandemia, o governo ficou bastante preocupado com a diminuição do consumo provocado pelo lockdown. E uma das medidas tomadas para a economia não sofresse tanto assim com a parada das atividades de compra e produção foi a diminuição da taxa Selic. Quando a taxa Selic cai, que é a taxa de juros básica do Brasil, a taxa de juros dos empréstimos também cai e com isso as indústrias e consumidores ficam estimulados a consumirem mais. Então, para você entender, eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Imagina que uma indústria X quer expandir as suas operações. Para fazer isso, ela vai precisar comprar uma máquina nova que custa milhões de reais. Antes da diminuição da taxa Selic, o preço do financiamento dessa máquina era alto demais e por isso ela estava adiando essa expansão aí por anos e anos e anos. Agora que a Selic baixou, o financiamento ficou com um preço bastante atrativo, porque o financiamento segue a taxa Selic e quanto menor ela for, menor vão ser os juros cobrados para essa aquisição. Então, finalmente, a empresa decide fazer esse financiamento. Para sustentar essa expansão, a empresa vai precisar contratar mais pessoas, comprar materiais, comprar terrenos. Então, toda a economia ao redor dessa empresa acaba sendo movimentada. O problema em baixar a taxa Selic demais é que ela acaba estimulando a inflação. E é exatamente o que aconteceu aí nos nossos últimos 2 anos. Em alguns momentos a gente teve deflação, ou seja, inflação negativa por conta da diminuição do consumo. Porém, agora estamos com uma inflação que passou de 10% ao ano. E um dos instrumentos que o governo usa para segurar a inflação é o aumento da taxa Selic. O que aconteceu é que mesmo com o aumento feito nos últimos meses, a inflação continuou a subir. Então, é quase certo que a taxa Selic continue a subir também para conter a inflação. Existem alguns investimentos que aproveitam essa taxa de juros para render mais. O mais conhecido deles é o Tesouro Selic.
Porém, nem sempre ele é o mais lucrativo nesse caso aqui. Dentro da própria renda fixa, a gente tem também os investimentos privados, que são CDBs, LCs, LCIs, LCAs, debêntures, entre outros. Essas aplicações aqui podem pagar mais do que o Tesouro Selic. Então, dentro do evento da Itaú Asset Management, você terá acesso a um painel falando exatamente sobre isso, sobre os fundos de crédito, que são fundos de investimento dedicados a procurar investimentos de renda fixa que pagam mais que a média do mercado. A vantagem de investir através deles é que eles têm acesso a investimentos que você, como pessoa física, não teria, já que em vários deles é preciso aí milhões de reais para você conseguir investir. Usando os fundos de crédito, você tem acesso a eles de uma forma muito mais barata e também tranquila. Se por um lado a previsão é que a renda fixa passe a render mais, é difícil dizer o mesmo aí da Bolsa de Valores. Só o fato da taxa Selic subir e a inflação alta já são motivos para fazer com que a Bolsa desça. Existem outros fatores aí que podem atrapalhar ainda mais esse desempenho. Um desses fatores é que 2022 é ano de eleição presidencial. Então é difícil prever como o mercado vai reagir em relação à eleição de qualquer um dos candidatos. E existe sim uma polarização muito grande no país e tudo pode acontecer. Também ainda temos a presença da pandemia, que essa semana nos surpreendeu, infelizmente, com uma nova variante. O investidor que tiver paciência e souber desses riscos pode aproveitar para entrar em ações de boas empresas por cotações bem abaixo da média. Nesse caso, é preciso pensar no longo prazo e ter ciência de que no curto prazo as variações vão existir e podem ser bastante intensas sim. Então, se você quer entender mais desses movimentos e aproveitar essas oportunidades, não deixe de participar do evento Perspectivas e Desafios 2022 da Itaú Asset Management. O evento vai ser dia 1º e dia 2 de dezembro, tá? Então eu vou deixar o link nos comentários e na descrição do vídeo e te espero lá no evento. Até mais!